Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Quando nós falamos da palavra do Evangelho de Jesus Cristo no Sermão do Monte, em que ele declara que nós não podemos servir a Deus e servir a Mamon, Mamon é apresentado como sendo o espírito deste mundo. Mamon, o Deus da riqueza, é o que simboliza o caráter do mundo em que nós vivemos. Tá? Mamon é o próprio espírito do mundo. Então, a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus Cristo, deixa bastante claro que nós não podemos servir a Deus e ao espírito do mundo. Ou nós buscamos uma vida de plenitude da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, como a Bíblia declara, ou nós estaremos comungando com o espírito do mundo, com todas as vaidades que este espírito oferece. Mamon, o Deus das riquezas. Né? Os cristãos criaram um evangelho paralelo aí, né, chamado aí da prosperidade, para apresentar o Deus deste século, o Deus deste mundo, como algo justificável, como se o culto à riqueza não pudesse ser desmascarado pela sua natureza, pelo seu caráter, pelo seu propósito. Tá? Se alguns enriqueceram, parabéns, fique com o seu dinheiro aí e siga em paz. Né? Mas o fato é que houve um esvaziamento. Valeu a pena? Valeu a pena aderir ao espírito mundano? Valeu a pena dedicar a sua vida a conquistas materiais, a posição social? Se valeu a pena para você, meus parabéns, siga a sua vida, viva a sua vida. Mas o que nós percebemos pela palavra de Deus é que não dá para viver assim e tentar manter uma fachada de espiritualidade cristã, de uma vida voltada, de uma vida dedicada a Deus. Nós, quando apresentamos Estevão, nós estamos agora em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Estevão é um exemplo belíssimo do que Deus pode fazer através de uma vida a Ele devotada, a Ele dedicada. Estevão é o padrão, também é o padrão daquele indivíduo que decidiu, com toda a sua força, com todo o seu querer, com toda a sua capacidade, decidiu servir a Deus, decidiu obedecer a Deus. Marco, e o que ele ganhou com isso? Ele ganhou lugar entre os santos, ele ganhou lugar entre os apóstolos, ele ganhou lugar entre os profetas, ele ganhou lugar entre aqueles que viveram de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo e que agradaram a Deus através do seu viver. Mas isso é muito radical. Eu não diria que isso é muito radical. O momento em que estavam vivendo naqueles dias eram momentos de radicalismo. E os cristãos foram convocados a tomarem uma decisão. E eles a tomaram. E eles a tomaram e foram capacitados a enfrentar as consequências das decisões que eles tomaram. E eles escolheram Jesus Cristo. E eles escolheram o Espírito Santo. Nada do espírito do mundo, nada dos poderes do mundo, nada do padrão do mundo. É possível sim, viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo, viver de modo a agradar a Deus, tá? E sem se isolar do mundo. A questão sempre fundamental é: a sua comunhão é com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo, ou está tendo uma parceria com o Espírito do mundo? Em Estevão, ninguém precisa perguntar. Nós já fizemos uma breve apresentação da pessoa do Estevão. Ele era judeu, nascido fora do território de Israel, né, de uma cultura grega, de uma formação grega, que eles chamam de helenizados. Né? E ao contrário do que algumas pessoas imaginam, Israel não era, naquele momento, como também não é hoje, como nenhum país, nenhuma nação, não era necessariamente uma unanimidade. Né? Os nativos da terra se consideravam assim, né, uma versão tanto quanto superior de homens e mulheres em relação aos que viviam na dispersão, nos outros países, nas outras nações, porque na mentalidade desses homens e mulheres também, mas a prioridade aqui da palavra estão
os homens que conduzem a vida religiosa, a vida política e tudo mais. Então, na mentalidade deles, eles seriam como que superiores, por assim dizer, aos que viviam na dispersão. O ambiente era difícil e surgiu uma coisa que nós chamamos fanatismo. Fanatismo. Fanatismo é quando a pessoa não está disposta a abrir mão dos seus erros. A pessoa que não admite que pode aprender com o outro, independente de quem seja o outro, independente de quais sejam as convicções do outro. O fanático é aquele que se basta, né? Por isso o fanático se torna uma besta, né? Porque o homem que acha que se basta, né, ele está totalmente limitado ao seu ser e a cada dia mais limitado. O ser humano não pode viver ilhado de maneira nenhuma, né? Nós somos seres sociais, nós aprendemos uns com os outros, nós precisamos conviver. E a verdade que habita em nós, ela é fortalecida à medida em que ela confronta com outros valores, né? A ideia de isolamento, de esquecimento, do abandono de tudo para uma vida santa não funcionou. Fracassou todas as vezes e fracassa todas as vezes em que grupos, em que indivíduos decidem pelo exílio, pelo isolamento, como uma maneira de preservar supostas tradições e valores. Não, a verdade precisa ser encarnada. A verdade precisa fazer parte da nossa vida. É mais do que uma capacidade retórica ou a disposição de enfrentar debates públicos ou não. E a vida de Estevão, a história dele, como apresentada aqui em Atos dos Apóstolos, a história dele ela é curta, porque ele é apresentado já nessa comunhão dos cristãos aqui em Jerusalém. Ele é alçado ao grupo dos 7, né, os diáconos, os 7 diáconos eleitos na igreja por aqueles judeus de cultura helênica, ou seja, são 7 que estabeleceram uma liderança, uma representatividade de parte daquela comunidade. E como um homem de uma cultura que não estava limitada aos territórios de Israel, foi muito fácil para o Espírito Santo, né, usar a vida e a mente desse homem no que diz respeito à universalidade da proclamação do Evangelho. Esses judeus de fora foram os que primeiro estiveram dispostos a proclamar o Evangelho a pessoas de outras nações, em especial os judeus. E é nessa situação que o jovem Estevão se vê tomado pelo ódio, pela revolta, pela ignorância, pelo fanatismo de parte dos judeus de cultura helênica, de cultura grega, tais quais ele. Mentem a respeito dos ensinos dele, porque não tinham como refutar a apresentação que ele fazia, não tinham como refutar a verdade, não tinham como encontrar uma falha na argumentação do jovem Estevão, e ele é levado, ele é apresentado ao Sinédrio. Vale a pena sempre lembrar que o Sinédrio devia funcionar como um senado, como uma autoridade para assuntos religiosos do povo judeu naquela época, né? O Sinédrio, naqueles dias, a sua liderança, em especial as famílias que detinham o sumo sacerdócio e as principais posições na administração do templo, essas pessoas estavam aproveitando um vazio de poder em Jerusalém. As pessoas acham que Pôncio Pilatos foi o pior representante do Império Romano. Não, ele não foi o pior. Ele foi, talvez, um dos mais covardes, né? Ele foi um dos mais covardes, ele foi um dos mais cínicos. Ele foi um homem que sabia que estava condenando o inocente e agiu com o objetivo de tentar ali estabelecer boas relações com uma parte dos judeus,
Tá? Ele agiu em interesse próprio. Tanto que, pelo que consta, ele foi depois chamado a Roma para prestar conta dos atos dele, porque é, a injustiça não é um padrão, não deveria ser, nunca foi um padrão de um governo, de um império que se estabelece. Há padrão, há um parâmetro de justiça para todos os atos. E Pôncio Pilatos simboliza a covardia, a, a arrogância, a total indiferença para com a verdade, né? Mas depois dele, outros piores que ele assumiram a posição, pessoas de uma indiferença absoluta, que só queriam dinheiro, recursos, subornos, e a coisa foi perdendo o equilíbrio, havia um vazio de poder. No vazio de poder, esse é sempre o perigo, pessoas que ocupam autoridade, cargos de autoridade ou outros poderes, têm a tendência de querer compensar. E o Sinédrio estava ali agindo mais do que podia. E Estevão foi chamado perante o Sinédrio, perante o sumo sacerdote, para responder às falsas acusações que estavam lançando sobre ele. E ele fez um discurso, eu não vou ler aqui todo o discurso de Estevão, o discurso de Estevão é o depoimento dele perante o sumo sacerdote, né? Foi educado, foi respeitoso, é de uma coerência impressionante, porque é um homem dirigido, é um homem guiado pelo Espírito Santo. A questão toda aqui é o ciúmes em relação ao templo, é o domínio político-administrativo do templo. E Estevão, tal qual os apóstolos, tal qual Jesus ensinou, afirmava que Deus é maior do que o templo. O templo é para satisfazer uma necessidade nossa de adoração, de prestar culto. O templo é para que se cumpram os rituais religiosos da maneira correta, da maneira adequada, né? De maneira pública, nada de secreto, nada de oculto. Todos os atos dos sacerdotes eram conhecidos, né? O povo judeu não era criado na ignorância de absolutamente nada. As pessoas sabiam o que aconteceria no templo e o porquê acontecia, o porquê dos rituais, as cerimônias, o significado de cada ato, cada dia da semana, cada mês do ano, cada movimento do povo em relação àquele lugar para o culto ordenado a Deus. E Estevão, ele mostra que através da história da formação do povo hebreu, do povo judeu, começando de Abraão até Moisés, passando pelos profetas, Deus não se valeu do templo. Quando Deus chamou a Abraão, Abraão foi chamado no mundo em que ele vivia para peregrinar numa terra que Deus prometeu daria a descendência dele. Não tinha templo. Deus não mandou Abraão construir templo. Ele construiu altares, ofereceu sacrifícios a Deus, ele adorou a Deus. O mesmo com Isaac, o mesmo com Jacó, o mesmo com José no Egito. Moisés, vivendo em Midian, Deus o chamou. E Deus ordenou a construção, quando retirou o povo do Egito, de um tabernáculo, que era um templo móvel. Até aí, as ordenanças de Deus em relação ao local de culto, de adoração. O tabernáculo foi construído seguindo as orientações de Moisés. O desejo de construir um templo, tal qual nações e povos vizinhos tinham, surgiu no coração de Davi. Era um desejo de Davi. Davi não achava justo ele ter um palácio para viver como um rei, e a arca da aliança está num templo móvel. Ele levou essa petição a Deus e Deus aceitou. Contudo, Deus não permitiu que a construção fosse iniciada pelo próprio rei Davi.
Mas Salomão achou graça diante de Deus e Davi deixou praticamente tudo preparado, os contratos, os recursos financeiros, Davi deixou tudo preparado, mas coube a Salomão, durante o reinado dele, a construção do magnífico templo para Deus. O templo foi uma permissão divina, foi uma concessão divina. Por quê? Deus não está no templo. A presença de Deus se revelava no santuário, no templo? Sim. A presença de Deus se revela em todo e qualquer lugar sobre a terra. O Espírito de Deus paira sobre a criação do todo o universo. Então, considerar como alguns povos que o templo contém Deus, que Deus está limitado ao templo, isso é uma arrogância, é uma vaidade, mas o ser humano, como nós falamos, tem a tendência de materializar, tem a tendência de tentar personificar. E o templo era um ponto de discórdia, sempre foi, sempre foi. E Estevão, na sua narrativa, ele fala aqui: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Essa palavra aqui doeu nos judeus, porque é uma maneira discreta e é uma maneira elegante, mas ele está dando uma cutucada nos judeus, dizendo que os judeus não estavam adorando no templo. Ele está dizendo que aqueles homens estavam adorando o templo. Que o templo havia se tornado mais importante para eles do que a verdade de Deus, através da vida daqueles homens, através da história do povo, através das vidas dos profetas, dos reis. O templo era tudo para aqueles homens. Haviam perdido a visão de Deus. Mas não perdeu totalmente, perdeu apenas parcialmente, eu concordo. Mas perder parte da visão, da compreensão de quem é Deus e de quem nós somos, é o motivo de terríveis fracassos. Isso ocorre principalmente em tempos de crise, de instabilidade política e econômica. Aí tentam usar a religião para tentar acalmar, dar uma direção, mistura o discurso político com o religioso com o fanático com não sei o quê, e vira uma tremenda de uma confusão. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir, diz o Senhor? Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foram as minhas mãos que criaram todas essas coisas? Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos, porém não a obedecestes. Estevão não abriu mão da verdade nem do testemunho da verdade. Isso aqui, por pessoas de caráter duvidoso através da história, por pessoas doentes, nocivas, isso soa como que uma acusação aos judeus. Não. Os apóstolos fizeram essa denúncia, Estevão está fazendo essa denúncia. Não há uma condenação ao judaísmo, há uma condenação dos sacerdotes, dos administradores do templo, dos homens que deviam proteger espiritualmente o povo judeu e que se tornaram assassinos de Jesus, o Cristo. O nosso Cristo e o Cristo deles. Esses homens políticos, religiosos, políticos, né, que fica difícil saber onde termina
um compromisso e onde inicia o outro, né? Religioso se valendo da política, político se valendo da religião. Surge o prometido de Israel e essas autoridades preocupadas com o poder que eles exerciam, com a influência que eles tinham e com o dinheiro que poderiam perder, que não queriam, se empenharam em condenar o justo. É uma referência a Jesus Cristo. Então Estevão está olhando no Sinédrio para parte dos homens que haviam concordado com a condenação de Jesus, o Cristo, e entregar Jesus para ser crucificado num conchavo com o representante dos romanos. Com o representante dos romanos. Ele está condenando o sumo sacerdote, a família sumo sacerdotal, especialmente os saduceus, né, o partido religioso dos saduceus. Não tenho nada contra partidos, eu acho que até os religiosos podem se organizar de maneira política. Eu só entendo que os discursos têm que ser preservados nas suas respectivas áreas. Né? A vida eterna, a vida em relação a Deus, o compromisso espiritual, vai muito além das limitações da vida pública, da vida política, seja ela qual for. Tentar usar ou manipular ou permitir-se ser usado por um poder que não é o poder do Espírito Santo é o fracasso das instituições e é a derrota da igreja diante de um mundo. É um mundo mundano, é um mundo desesperado pela verdade de Deus, é um mundo aflito e angustiado pela graça de Deus. Se a igreja não se voltar para Deus, não receber de Deus o que Deus tem para ela, a igreja não tem como alimentar este mundo desesperado e aflito. É mais do que pão e de comida, é a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, a comunhão do Espírito Santo, a intensificação dessa dinâmica de poder, de salvação, de disposição, de caráter transformado, de vida consagrada, de vidas renovadas, vem pela disposição de viver o Evangelho de Jesus Cristo. E Estevão aceitou. Você fala, mas foi trágico na vida dele. Ele foi apedrejado, mataram ele. Quando ele falou essas palavras, a Bíblia diz, ao ouvir tais palavras, grandemente se lhes enfureceu o coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou, eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita de Deus. E esses homens ficaram mais revoltados, irados, fanáticos. Não tinham como argumentar, porque o argumento de Estevão não era inédito. A base da argumentação apresentada por Estevão é a mesma apresentada pelos profetas. É a grande verdade de que Deus não é Deus exclusivamente dos judeus. Deus é Deus sobre toda a criação, Deus é Deus de todo o universo. Deus é Senhor e Pai sobre todos. A responsabilidade que recaía e que eu entendo permanece sobre o judaísmo é manter vivo esse testemunho. Mas agora nós temos a igreja. Igreja que também não tem sido lá muito fiel no que diz respeito a viver o Evangelho de Jesus Cristo. A submeter-se única e exclusivamente à graça e ao poder de Deus, à unção do Espírito Santo. Tem rejeitado. Tem tentado se apoderar ou se entregar a outros poderizinhos menores, poderizinhos mundanos, poderizinhos inúteis no que diz respeito a uma vida transformada pelo poder de Deus. E a Bíblia declara aqui que eles taparam os ouvidos, arrastaram esse rapaz, esse jovem, para fora da cidade, né? E tiraram as roupas, que eram muitas as roupas, né? Tiraram as capas, o sobretudo,
depositaram aos pés da testemunha ali, que estava dando um ar de ilegalidade a um linchamento, a uma execução bizarra, sumária, né? Deixaram aos pés do jovem rabino chamado Saulo de Tarso, herdeiro aqui provavelmente da cadeira aqui de Gamaliel, né? Não sei se ele já ocupava uma posição no Sinédrio, mas era certamente um aspirante. E esse jovem, enquanto estava sendo apedrejado, diz a Bíblia, assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito estas palavras, adormeceu, ou seja, morreu. E Saulo, que depois passou a ser chamado de Paulo, estava aprovando o assassinato de Estevão. O capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos termina com essa frase, né? E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. De que valeu para esse jovem ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria, ser usado por Deus, se a vida dele terminou num linchamento, como se fosse um animal doente? A vida dele apresentada como oferta a Deus, é um exemplo do poder de Deus no que diz respeito à condução dos rumos da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo. Esse foi o evento traumático que literalmente perturbou a mente de Saulo de Tarso. Porque Saulo não foi capaz de argumentar com Estevão. Não foi capaz. Esse ato de tapar os ouvidos seria como que tentando atribuir a Estevão, como se Estevão tivesse agindo como um demônio, tentando seduzir, tentando tirar as pessoas da verdade, tirar as pessoas da razão. Quando na verdade Estevão estava tentando trazer aqueles homens para a razão, para a verdade, que está toda contida na palavra de Deus. Nenhuma palavra de Estevão contraria as Escrituras. Uma tragédia que depois foi usada pelo Espírito Santo para trazer para Cristo como um servo totalmente dominado pelo Espírito Santo, totalmente devotado, totalmente consagrado a Deus e a sua obra, para trazer para a Igreja de Cristo Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Não existe vida ou morte sem sentido. As coisas que acontecem debaixo do céu não ocorrem por um acaso. Podem não satisfazer a nossa mente acostumada com o cinema, com a televisão, né, com o romance, com o teatro, com a fábula, com o conto, com a lenda. Né? O final feliz, a felicidade eterna, será garantida por Jesus Cristo. Na vida, muitos tropeçarão, alguns cairão. Algumas vidas aparentemente não farão sentido, algumas perdas aparentemente não terão significado, mas quem está controlando o quê? Somos nós quem decidimos ou é o Senhor nosso Deus? O que a Bíblia ensina aqui é que o Espírito Santo conduz a sua igreja para onde ele considera o melhor caminho e onde há maior necessidade e urgência. Estevão atendeu. Vendo Estevão, você vai lembrar do Pai Nosso. A oração que nos permite perdoar não é uma questão de atos ou de palavras. Na vida de algumas pessoas vai levar muito tempo. Estevão, em pouquíssimo tempo, estava pronto a sofrer a injustiça para que o nome do justo fosse glorificado, a perder a própria vida para que milhares e milhões de outras fossem alcançadas pelo Evangelho.
Onde tombou Estevão, onde ele tombou, renasceu Paulo, renasceu Saulo de Tarso, renasceu o apóstolo Paulo. Deus não perde. Deus não permite dores e sofrimento sem significado e sem propósito. A verdadeira questão é: até que ponto nós estamos dispostos a servirmos voluntariamente a esse Deus que dispõe das nossas vidas segundo a sua soberana vontade? Deus te abençoe, Deus te proteja e te traga a paz.